A Netflix gastou absurdos 320 milhões de dólares pra realizar esse filme. E a questão é, The Electric State é esse desastre que tá todo mundo comentando? A resposta, pelo menos pra mim, é não. Longe disso até. E esse é o tema do vídeo de hoje. E aí galera, eu sou o Thiago. E antes de começar a dar minha opinião sobre o filme, eu quero pedir pra vocês deixarem o like. Se vocês gostarem do vídeo, compartilharem ele. E não esquece de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito. E assim, eu me arrisco a dizer que The Electric State talvez seja o projeto mais autêntico que os irmãos Anthony e Joey Russo assinaram desde que viraram os Midas do universo cinematográfico da Marvel. Tudo bem que essa mega produção da Netflix é uma colcha de retalhos de vários outros filmes de ficção científica bem populares, e você vai identificar isso facilmente. As referências vão de robôs a upgrade, de um robô em curto-circuito a inteligência artificial, de jogador número 1 a Chap, mas tudo com um DNA bem familiar, diferente do que a gente se acostumou a ver nos filmes da dupla dentro do MCU. Eles ali eram parte de uma engrenagem muito limitante. E aqui eu sinto eles com um pouco mais de liberdade para criar. E eu acho que eu vejo isso em tela em vários aspectos. O que não necessariamente é algo positivo, principalmente diante da qualidade do filme como um todo. O que funciona em The Electric State? O conceito é interessante, pelo menos eu achei isso. Esse passado distópico em que os robôs lutaram pela liberdade e foram derrotados por uma tecnologia de conexão neural revela o pessimismo do filme e dos diretores quanto à nossa relação com essa questão da realidade virtual. O filme vai além da questão da inteligência artificial, ele já fala muito sobre essa imersão no mundo tecnológico. Até pelo fato do filme ser ambientado nos anos 90, existe um paralelo que me chamou a atenção com a questão da dependência química e o perigo nesse sentimento de imersão movido por interesses capitalistas e pela ausência do Estado, porque nos Estados Unidos, nos anos 90, existiu ali o começo da crise dos opioides, o boom de drogas pesadíssimas, um surto de fato, e eu acho que isso tá aqui no filme. Não é algo fundamental para o curso da trama, mas existe esse comentário que sustenta esse conceito, esse olhar para um futuro nem tão futurístico assim, né? Porque o filme se passa nos anos 90, mas uma realidade distópica em que essa conexão entre o homem e mundos virtuais, realidades alternativas, se tornou muito mais perigosa do que é hoje. Outro ponto que funciona, e esse é meio inquestionável pra mim, é o design de produção. Cada dólar desses mais de 300 milhões investidos no filme está nos efeitos visuais, na expressividade dos imaginativos robôs, no sentimento de presença em tela que eles possuem. Não são meros personagens digitais, eles possuem peso, identidade. Aliás, o melhor de The Electric State tá nesses personagens robóticos. Eles são carismáticos, eles são divertidos, eles têm personalidade, e isso é muito importante no desenvolvimento dos relacionamentos dentro dessa história, uma história sobre humanos que se juntam a robôs na tentativa de derrotar o sistema. Seria muito vazio se esses personagens digitais fossem desses personagens digitais que a gente tem visto hoje no cinema, principalmente no cinema blockbuster, personagens sem vida, personagens sem cores, personagens sem uma identidade. Eu acho que aqui, nesse ponto, os irmãos Anthony e Joey Russo trabalham muito bem e desenvolvem personagens robóticos que são, além de adoráveis visualmente falando, que possuem características interessantes. Por exemplo, existe o líder revolucionário, que é uma espécie de Abraham Lincoln. Ele tem uma cartolinha, é um senhor amendoim com uma cartolinha, fazendo uma referência a Abraham Lincoln, uma figura histórica estadunidense. É uma coisa meio tola, bem lúdica, mas eu acho que funciona porque o filme assume isso, sem qualquer constrangimento. Agora, o que falta aos irmãos Anthony e Joey Russo é essa dedicação e o cuidado ao desenvolvimento do núcleo humano. Talvez essa herança do MCU esteja aqui pesando muito, porque ainda que a relação entre os irmãos seja até cativante, o filme parece sempre mais interessado
em explorar emoções vazias do que em abraçar o sentimento de aventura ou a fantasia implícita e muitas vezes explícita nessa trama sobre robôs determinados a conseguirem viver em liberdade. E isso a partir de arquétipos, assim, muito batidos. É bem frustrante ver como Millie Bobby Brown e Chris Pratt viraram atores que parecem sempre presos a versões alternativas dos seus mais populares personagens. É basicamente a mesma coisa, só com algumas poucas diferenças. Por exemplo, Michelle é uma Enola Holmes menos inteligente que não quebra a quarta parede, não fica olhando pra câmera falando com o público. Já o Kit é um Star-Lord ainda mais idiota e bem menos engraçado do que o seu personagem de Guardiões da Galáxia. Isso tem se tornado uma tendência na filmografia dele. Se você for parar pra analisar, a Millie Bobby Brown, depois que fez Eleven, ela fez a Enola Holmes, então ela fez a Enola Holmes caçando dragões em Donzela, ela fez a Enola Holmes que lida com monstros em Godzilla. A mesma coisa vale pro Chris Pratt. Ele fez ali o Star-Lord em Guardiões da Galáxia, deu muito certo. Depois ele fez o mesmo personagem na trilogia, na franquia agora, Jurassic Park, e agora ele faz nesse universo robótico. Ele vai fazendo sempre esse herói de ação, sabe, assim, aparentemente carismático, mas absolutamente genérico e vazio. E, infelizmente, isso tá aqui mais uma vez. Na verdade, como um todo, The Electric State administra de forma bem preguiçosa o elenco. O vilão vivido por Stanley Tucci, em especial, e esse me incomodou muito, poderia surgir como uma crítica a esses gênios da tecnologia com interesses cada vez mais escusos, sombrios, mas o filme nunca tem a coragem pra mergulhar nesse tema, pra trazer esse personagem pro mundo real, ou pra criar paralelos entre a realidade que a gente vive e a realidade do filme. Ele se contenta em sugerir. É o bastante? Não. Mas pelo menos existe uma preocupação em contextualizar essa realidade, o que eu honestamente não esperava aqui. E isso numa aventura com sequências de ação que funcionam dentro dessa proposta leve, uma fotografia que valoriza as cores nesse cenário distópico e uma trama moderadamente, eu diria, envolvente, com momentos divertidos que atenuam essa necessidade do filme ficar perseguindo um sentimentalismo vazio. Um sentimentalismo que, assim, ele é mal desenvolvido porque os personagens humanos são mal desenvolvidos. Então não existe essa conexão. O filme funciona muito melhor nesse aspecto quando foca nos robôs do que necessariamente no núcleo humano. E assim, esse é um problema no cinema blockbuster. Eu acho que é até injusto você querer condenar The Electric State por isso, sendo que essa é uma tendência em 9 entre 10 blockbusters desse tipo. Blockbusters focados, sabe, num público, numa audiência que quer ser hiperestimulada com cores, com ação, com aventura. Eu acho que pelo menos aqui eu vejo um sentimento de despretensão, embora seja absurdo falar em despretensão num filme de 320 milhões de dólares, mas existe ali meio que uma inconsequência, sabe? Não existe uma necessidade de se levar tão a sério assim, que eu gosto e eu geralmente defendo em filmes. E eu acho que isso combinado com esse núcleo robótico divertido, com a construção de mundo e de mitologia, que pra mim funciona, e com essas boas referências a ótimos filmes de ficção científica, tornam a brincadeira mais divertida, assim, muito mais divertida do que eu imaginaria que fosse. Resumindo, The Electric State tem cara de sessão da tarde, orçamento de blockbuster, robôs com muito carisma e humanos sem qualquer carisma. Eu honestamente tava esperando algo muito pior. E vocês? É isso que eu quero saber. Diga a sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito.